Quando o assunto é motor preparado, ainda mais motor turbo, aí vem aquela dúvida: que turbina utilizar para o meu projeto? Vamos lá, pessoal, já fiz alguns vídeos falando sobre turbinas, inclusive na nossa série de entrevistas lá pelo Instagram, já entrevistamos o Márcio Catani lá da Master Power Turbos, então ele nos passou várias dicas, né, naquela entrevista. Enfim, existem algumas situações que vocês precisam entender. Cada turbina ela vai te fornecer um volume, uma quantidade de ar para gerar uma certa potência, tá? Porém, o motor tem que ter uma certa potência para começar a fazer a turbina girar, porque quem faz a turbina girar, para quem ainda não conhece, não sabe como uma turbina funciona, tá? Então nós temos aqui o caracol quente. O caracol quente vai receber lá do coletor de escape, o gás do escapamento vai entrar aqui, como o nome diz, é um caracol, né? E ele tem uma área aqui dentro, então o gás entra em vórtice aqui dentro, né? Na espiral, desculpa, não em vórtice, na espiral. E aqui dentro está o nosso eixo, né? Então tá aqui o rotor quente, né, que está ligado no eixo. A gente já vai falar sobre isso aqui. Então ele está aqui dentro, o gás do escapamento bate nele, faz ele girar, ele está ligado no eixo, ele é fundido, a gente vai falar depois sobre isso, fundido sobre fricção no eixo. E daí na outra ponta nós temos o outro rotor, que é o rotor que vai pressurizar, que está aqui justamente no caracol frio, que vai puxar o ar aqui pela ponta e vai pressurizar. Então, para fazer essa turbina girar, para esse eixo aqui atrás começar a girar, tá aqui, ó, nós temos que ter um certo volume de ar batendo nele aqui, para que ele atinja uma determinada rotação. Quanto maior a rotação, mais pressão, né, mais volume ele vai sugar e vai jogar para dentro. Agora vem a pergunta, né? Quantas rotações uma turbina em média gira? Média, 150 mil rotações por minuto. 150 mil rotações por minuto. Média, por quê? Tem turbinas que chegam a girar bem mais que isso, tá? E aí nós não estamos falando agora sobre turbina de Mancao, sobre turbina roller, né, as turbinas roletadas. Não, tem vários assuntos aí que a gente pode falar ainda antes de entrar sobre Mancao e rolamento. Mas o que vocês precisam entender? Então, para essa turbina conseguir girar aqui, nós precisamos de um certo volume de ar passando, perfeito? Então, toda turbina tem uma potência inicial que ela começa a trabalhar e o quanto ela consegue fornecer de volume de ar e pressão para que você tenha mais potência no seu motor. Vamos lá, eu pego uma turbina que tem um tamanho maior. Isso aqui nós estamos falando de uma turbina aí hoje, para carros de hoje em dia, né, de tamanho médio, não estamos nem exagerando, tá? Essa aqui em questão é uma Avionics, eu nem sei, nem lembro o modelo dela, mas eu acho que ela não era uma turbina muito grande não, tá? Ela é um pouquinho maior que uma PL 240, ela quase chegando numa HX 35, mais ou menos o tamanho dela aqui, beleza? Mas é uma turbina que vai gerar seus 400, 450 cavalos. Se eu pegar essa turbina e colocar, por exemplo, num AP 1.6, ou num GM 1.6, ou num Fiat 1.6 original carro de rua, é uma turbina indicada? Não, não é. Por quê? Porque a turbina é muito grande. Nós estamos falando de uma turbina que já precisa aí no mínimo uns 150 cavalos para conseguir acender bem essa turbina. E a gente sabe que o motor AP 1.6 tem em torno de 90 a 100 cavalos, 1.8 vai ter seus 100 cavalos, um 2.0 vai ter seus 110, 115 cavalos. Estamos falando de motores originais. Então é uma turbina que ela vai ter uma pegada de média para alta rotação. Nós não estamos trabalhando com carro de uso urbano, nós temos que ir para uma turbina menor. Por exemplo, um motor 1.6, 1.8, até um 2.0 de uso de rua, uso diário, eu iria numa dessa aqui, ó, numa APL 240, tá? Essa aqui também é uma Auto Avionics, é uma A240, inclusive essa turbina aqui ela estava no meu Brava, no HGT 1.8. Eu troquei, substituí, coloquei uma nova, tá? Uma A240/2 deles, que tem uma diferençazinha no eixo rotor, pouca coisa, mas é uma turbina que tem bastante eficiência. Por exemplo, no meu Brava, no HGT, ele é motor ele é original 1.8, eu passei ele para 1.9, tem cabeçote Stage 1. Essa turbina,
Com 1 kg de pressão, eu tenho 300 cavalos de roda medido num Servitec, com 1 bar de pressão, tá? Agora, você vai falar assim, Eduardo, o que acontece se você colocar 1,5 kg, 1,8 kg, 2 kg? Essa turbina já matou a eficiência dela, já saiu da ilha de eficiência da turbina, tá? Eu já não vou ter um ganho exponencial, diferentemente dessa turbina, aonde eu tenho, com 1 kg de pressão, eu tenho um volume, com 1,5 kg eu tenho mais, com 2 kg eu tenho mais. Por quê? Porque ela tem as dimensões. A mesma coisa que eu pegar essa turbininha pequena aqui, ó, tá? Eixinho pequeno, rotorzinho minúsculo, tá? Se eu for falar em trabalhar com 1 kg, 1,2 kg nessa turbina aqui, é muito para a turbina, vai entrar em overspeed. O que é overspeed? É o eixo da turbina passar de giro e a turbina quebra. Quando você que tem os carros originais, né, um carro original turbo de fábrica, e aí você vai lá e manda fazer o remap, e o cara que não sabe trabalhar, não sabe o limite, ele começa a dar combustível e ponto, libera RPM do motor, tá? A turbininha, e às vezes algumas centrais originais permitem você retrabalhar o overbuster desse carro, ou seja, o pico de pressão de turbo, né? E às vezes você manter o overbuster, porque o carro original ele tem o overbuster. Você acelera, ele vai lá dar 1,5 kg, por exemplo, e depois baixa para 0,8. Então, quando são válvulas eletrônicas, você entra e fala assim, não, eu quero que dê pico de 1,8, pico de 2 kg, e permaneça com 1 kg, 1,2 kg. Então, você subiu a pressão do turbo e subiu o overbuster. O que vai acontecer? Vai entrar em overspeed. Rapidinho a tua turbina está estourando, tá? Então, cuida para quem for fazer reprogramação dos carros originais. Para vocês entenderem, talvez de uma outra forma, tamanhos de turbina significa o quê? Imagina você pegar uma garrafa PET aqui, ó, uma garrafinha dessa aqui, ó, tá? Acho que essa aqui é 500 ml, é isso? 510 ml, 500 ml, tá? Eu posso colocar aqui, por exemplo, 1 kg de pressão aqui dentro, né? Eu pego o manômetro e coloco 1 kg de pressão aqui dentro. E aí eu pego um PET de 2 litros e coloco 1 kg de pressão lá dentro também. Nas duas garrafas eu tenho 1 kg de pressão, só que aqui eu tenho um volume, né? Na garrafa de 2 litros eu tenho 4 vezes esse volume. É o que acontece aqui. Se eu coloco 1 kg de pressão de turbo nessa turbina, eu tenho um volume de ar saindo dela. Se eu coloco 1 kg de pressão de ar nessa turbina aqui, provavelmente eu vou ter aí 1 vezes 8, 2 vezes o volume que eu tenho saído dentro dessa turbina. Então aqui eu vou ter muito mais potência. Por que eu falo isso? Porque vem aqueles caras que te falam, não, 3,5 kg no meu carro trabalha com 2 kg no pé, mais 1,5 kg quando bate o buster, vai para 3,5 kg. E aí, a turbina, ela está tendo essa efetividade toda ou ela só está marcando pressão e não tem volume? Ah, Eduardo, mas se eu tenho pressão, tenho potência. Não, não é linear. Quer ver uma coisa? Categoria a DTC, dianteira turbo C, é uma categoria que é bem restritiva, tem bastante, o regulamento dela é bem limitado, ela é bem limitada, essa palavra que eu estava buscando. Porque você só pode usar 4 bicos injetores, por exemplo, tá? E a turbina ela tem um limite de tamanho. E para quem trabalha bastante aí com esses tipos de carro, vai para o dinamômetro, os caras antes lacravam a válvula. E aí a turbina, primeiro que a turbina estourava muito rápido, segundo que o cara às vezes não conseguia virar a tempo de pista. E quando ele baixava, às vezes em treino, baixava a pressão para 1,5 kg, 1,6 kg, 1,7 kg, o carro virava a tempo. Ele colocava 2 kg, o carro já não virava mais. Quando essa pessoa vai para o dinamômetro e coloca no dinamômetro, percebe-se que com 1,8 kg você tem lá 500 cavalos. Estou colocando um número fictício aqui, tá? Com 1,8 kg, com 1,5 kg você tem 500 cavalos. Vamos fazer diferente, com 1,2 kg você tem 400 cavalos, com 1,5 kg você tem 500 cavalos, com 1,8 kg você tem 550, com 2 kg você tem 520 cavalos. Por quê? Porque ela entra no overspeed, você tem pressão e não consegue gerar volume lá para dentro do motor. E acontece, ah, Eduardo, isso é balela. Não é, coloca teu carro no dinamômetro e começa a dar pressão. A não ser que você tenha um motor pequeno com uma turbina grande, tá? Quando o motor é pequeno com uma turbina grande, quanto mais pressão você conseguir colocar, maior vai ser a sua potência. Agora, quando você tem um motor que tem uma certa cilindrada boa, uma P1.8, 1.9, um 2 litros, um motor 1.8, 1.9, 2 litros, 2.100, 2.200, e você tem uma turbina
que não te dá o volume todo para aquele motor, quando você chega numa determinada pressão para cima, você não tem mais potência sobrando, pelo contrário, você começa a perder potência, tá? Então temos que cuidar muito com isso. Então turbina realmente tem muita coisa a ser escolhida, desenho de pá, tamanho de pá, altura de pá, modelo de coletor, né? Modelo do caracol, tamanho de caracol. Por exemplo, você pega a PL 240, você deixa, que é uma, no caso desse aqui, uma 42/48, aí você troca o eixo e rotor, e você vai aumentar só 2, 3 milímetros de eixo e rotor, você vai fazer a famosa 525, tá? A turbina ganha em torno de 25% a mais de volume de ar. E a pessoa bate o olho, está enxergando o quê? Está enxergando uma PL 240. Que tem muita gente aí que fala assim, não, meu carro usa turbina pequena. Aí você vai lá, olha uma HX35. Cara, que legal, uma HX35. E o carro do cara lá tem 550 cavalos, 600 cavalos, se o motor conseguir deixar, né? Aí o cara não contou que dentro do caracol da HX35 dele, tá uma HX40 ali torneada e colocado lá dentro. Torneado os caracóis, e o cara colocou uma HX40 onde tem um volume muito maior. O motor dele não tem tanta cilindrada, o motor 1.6, por exemplo, 1.7, que é o caso do Chevette, que você consegue fazer isso. Aí você pega uma turbina HX35, coletores pequenos, né, o caracol pequeno, admissão e escape, coloca o miolo de uma HX40 e você soca lá 600, 650 cavalos para dentro, e o cara bate o olho. Cara, duvido com uma HX35 você tirar isso aí. O cara não sabe o que tem lá dentro, tá? Então tem muita coisa por conhecer. Falando em conhecer, tá? Nos dias 11, 12 e 13 agora de abril, nós vamos ter uma série de 3 lives 100% online, 100% gratuita, falando tudo sobre preparação de motores turbo e aspirado, tá? Vou deixar aí no link da descrição já o linkzinho para você se inscrever. Aproveita, compartilha com seus amigos, vai ser bem legal. Inclusive durante essa live, essa série de lives, nós vamos fazer a montagem de um motor Chevrolet 6 cilindros aspirado, isso mesmo, comandão 278 Scanderian, vamos usar cabeçotão trabalhado, só que pistão, biela, tudo original. Vocês vão ver que legal que vai ficar esse motor. Inclusive vamos fazer o canal dos O-Rings junto com vocês com uma ferramenta da Scanderian, uma ferramenta importada da Scanderian, vou mostrar como é que funciona, como é que faz. 100% online, 100% gratuito, só escrever. E para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal no YouTube, aproveita, se inscreve já, ativa a sinetinha, deixa o seu like. Quanto mais like vocês deixarem pra gente, mais o nosso canal cresce, mais eu consigo trazer vídeos como esse para vocês. Inclusive aí no nosso canal tenho centenas e centenas de vídeos com muita coisa técnica aí para vocês, aí com muita informação técnica. Também estamos no Instagram, no TikTok e no Facebook. Só buscar a gente, procurar Eduardo Dates ou Inject School que você acha a gente lá. Beleza, pessoal? Deixo para vocês aquele meu forte abraço.